Fala pessoal, aqui é Thales Rogério. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o impeachment de Fernando Collor de Mello. É um assunto de suma importância para nós entendermos a situação política e econômica do Brasil no seu período de redemocratização. Nós já fizemos um vídeo abordando o início desse conteúdo, inclusive vou deixar na descrição desse vídeo o nosso primeiro vídeo, nosso vídeo introdutório, falando de como Collor assume o poder como presidente da República, vencendo as eleições contra o candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. No dia seguinte à posse de Collor como presidente da República, ele anuncia um novo plano. O objetivo era acabar com a alta inflação que o Brasil estava passando. Era um plano muito ousado, com medidas de grande impacto, mas a maior polêmica das suas decisões acaba sendo o bloqueio por 18 meses das contas correntes e poupança dos brasileiros. Ao lado disso, Collor ele também congela os preços e os salários, extingue o cruzado, trazendo de volta o cruzeiro. As medidas provocam profunda diminuição na atividade econômica, principalmente a atividade industrial. A recessão aumentou o desemprego e o salário acaba perdendo grande parte do seu valor. No primeiro semestre, aí, por volta de 1992, a inflação ela volta em alta, que girava em torno de 23% ao mês. E isso, todas essas medidas arbitrárias, acabam afetando diretamente a economia e dá agora margem para um novo movimento, um movimento chamado Fora Collor. No início do ano de 1992, graves denúncias de corrupção envolvendo importantes funcionários do governo começaram a ganhar espaço no noticiário brasileiro. A situação acaba se agravando quando o irmão do presidente, um homem chamado Pedro Collor, acusou Paulo César Farias, o PC, que era tesoureiro da campanha presidencial de Collor, de estar exigindo contribuições dos empresários em troca de favores do governo, com a conveniência do próprio presidente. O Congresso Nacional constitui uma comissão parlamentar de inquérito, as chamadas CPIs, para apurar as infrações. As investigações desvendaram o chamado esquema PC e um vasto sistema de corrupção que arrecadava milhões de dólares. Esse dinheiro era utilizado também para custear as despesas do próprio presidente Collor e de membros da sua família. Com isso, as conclusões que a Comissão Parlamentar de Inquérito chega causaram forte indignação popular. Nas grandes cidades, milhares de pessoas saem às ruas exigindo o fim da corrupção e o impeachment do presidente. Por suas proporções, a mobilização conhecida como o movimento Fora Collor chega a ser comparada com a campanha das diretas já. Entre os seus organizadores estavam a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que mobilizou milhares de jovens, os chamados caras pintadas, chamados assim porque pintaram os rostos com cores variadas, principalmente verde e amarelo, e tomaram ali as ruas exigindo a saída presidencial. E no fim do ano de 1992, Collor ele renuncia ao mandato, tentando fugir do processo de impeachment, e no dia seguinte foi empossado na presidência o vice-presidente, um homem chamado Itamar Franco. Em maio de 1993, o presidente Itamar Franco nomeou como ministro da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que ocupava a pasta das Relações Exteriores. A principal tarefa do novo ministro seria controlar a inflação que estava em alta e reorganizar a economia brasileira. Fernando Henrique Cardoso ele reuniu um grupo seleto de economistas para elaborar um plano gradual de estabilização da economia. As medidas mais importantes foi a criação, em março de 1994, da unidade real de valor e um indexador que passaria a corrigir diretamente o preço, salários e serviços como se fosse uma espécie de moeda nacional. Em julho de 1994 foi introduzida uma nova moeda, o real,
com um valor aí de uma URV, equivalente aí a 2.750 cruzeiros, uma moeda que acabou com o tempo desaparecendo. Com a introdução do real, a inflação acaba em queda a níveis mínimos, né, vamos assim dizer, e o fato trouxe grande prestígio a Fernando Henrique, que se tornou candidato natural dos partidos dos governadores a eleições presidenciais no ano de 1994. Bem, esse foi mais um resumo da nossa história do Brasil, impeachment de Collor. Muito obrigado, até a próxima aula.